Já recebendo aqui em nossos estúdios o vereador Edinho Guedes, do PMDB, que participa conosco. Vereador Edinho Guedes, né, que todo mundo sabe, depois aí do rompimento oficial com o governo do prefeito Hamilton, ele utilizou aquela oportunidade, a tribuna da Câmara, durante uma sessão do último dia 12 até, para anunciar que estaria deixando a base aliada e também de sustentação ao prefeito. E lá para cá, o tabuleiro político começa a ser mexido por outros lados também, porque vento que sopra de um lado politicamente, logicamente o outro também tem que se organizar. Vereador Edinho Guedes, obrigado pela presença, muito bom dia. Bom dia, Donizete, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. É sempre um prazer estar aqui conversando com a população de Jacareí. Vereador, depois desse rompimento, e aliás, quando o senhor rompeu, o senhor falou até no microfone da Rádio Mensagem, né, o senhor se sentiu indignado e usou expressões até um tanto quanto fortes, né, como enojado e até mesmo trairagem. O senhor se arrependeu de alguma coisa de lá para cá? De maneira alguma, Dona. Na verdade, assim, a nossa insatisfação com relação à forma do governo funcionar já vinha de algum tempo, né, em especial esse segundo mandato, onde... Desde lá do começo, da cobrança da taxa de lixo, ilegal, eu sempre me posicionei contrário a isso. Depois de uma tentativa de prorrogação do contrato da Enob, enfiado goela abaixo lá, e eu me posicionei também com relação a isso. E percebendo aí até uma atitude um pouco infantil e imatura do governo, da dificuldade de receber crítica, da dificuldade de se posicionar quando alguém encontra algo, ou se posiciona, ou discorda disso. Então, participo de vários grupos, acho importante a gente trabalhar de forma coletiva, porém, não dá para a condição para você participar de um grupo ser cego, mudo e surdo, e a condição para você participar desse grupo é que você não opine e concorde com tudo. Isso não faz parte do meu perfil. Desde 2013 até aqui, em especial no segundo mandato, eu vinha tendo bastante diferenças com o governo, pelos posicionamentos, as coisas que eu achava que não estavam corretas, e a história, e hoje até esses cortes, esses problemas todos que estão acontecendo, estão comprovando que eu estava certo, inclusive das críticas que fazia. E nesse momento, eu não podia naquele momento sair do governo, porque por causa da lei de fidelidade partidária, né, não sei se a população conhece essa lei, ela diz que o mandato é do partido, não é do vereador. Então, se eu rompesse com o governo e o meu partido ficasse com o governo, eu perderia o mandato, que seria um desrespeito a todas as pessoas que votaram em mim para vereador. Mas quando descobri esse golpe que foi tentado fazer pelo PT, percebendo que está com a baixa popularidade na cidade, esconder o candidato petista dentro do PMDB, com a participação e a concordância de alguns membros da executiva do PMDB na época, então eu me posicionei contrário. Esse golpe foi denunciado, né, segundo o jornal Diário de Jacareí, inclusive por membros do próprio PT, né, então não foi quem começou a desmascarar essa mentira, foi o próprio membros desse partido. E quando eu constatei que aquilo era verdade, eu não poderia, igual alguém num relacionamento que é traído, né, você não pode ficar indiferente assistindo aquela situação. Então me posicionei inicialmente contra isso, e ao fazer isso o governo acabou migrando para um outro partido de aluguel, o PSD, para fazer essa mesma tática, para esconder o seu candidato petista lá dentro, o que acabou me liberando, então, né? Quando todo esse grupo sai do PMDB para ir para o PSD, eu fico, então, livre para poder romper com o partido e não ter nenhum tipo de problema de perder o meu mandato. Então, me sinto bastante coerente com relação a isso. Acho que a mudança é sinal de coerência, né? Porque quando a gente está num grupo e a gente não concorda da forma que esse grupo trabalha, da mesma forma quando a gente está num relacionamento, a gente não concorda a forma que o relacionamento está andando, ou numa empresa, a gente não concorda conforme a gente é tratado, ou como a empresa funciona, que meios que a empresa funciona para trabalhar. Acho que é uma questão de coerência a gente não querer mais estar dentro desse grupo. E essa foi a minha decisão. E é preciso ter coragem para isso, né? Muitas vezes as pessoas não têm coragem, se submetem, ficam engolindo aí sapo, ou se submetem a fazer coisas que elas não concordam, que eles não estão alinhados com seus valores, mas não foi o meu caso. Fiz questão de fazer isso, e desde quando fiz, o número de pessoas que têm ligado para se solidarizar, para somar com a gente, para realmente participar conosco desse novo momento, desse novo PMDB, tem sido muito grande. E mostra, então, que realmente o caminho e a decisão foi acertada. E eu acho que isso fez muito bem para o nosso trabalho enquanto vereador. Vereador, o PMDB tem o senhor como vereador,
o Paulinho do Esporte, vereadora Ana Lino. Como é que fica, então, essa situação? Os outros 2 vereadores do PMDB vão deixar o PMDB? Vocês continuam com os 3 no PMDB? Como é que fica aí a logística do PMDB, então? Então, Donizete, essa é uma decisão pessoal dos outros 2 vereadores, né? Eu tive uma ou 2 conversas com eles já após essa mudança, tudo muito recente, a gente está falando agora de agosto que isso aconteceu, com o abandono dos membros da antiga executiva do PMDB, todos os cargos comissionados ligados ao prefeito, e a saída deles, compondo agora a nova legenda de aluguel do PT, que é o PSD, nós então tivemos que recompor rapidamente, né, porque houve um abandono na executiva, não foi feita a convenção que deveria ter sido feita, e agora, nesse momento, a nova executiva está se recompondo e vai ter a necessidade, então, de conversar com a bancada com relação a esse posicionamento, para que seja alinhado o posicionamento de forma harmônica com relação à atuação na Câmara Municipal. Então, várias perguntas chegando para o vereador Edinho Guedes. Vanessa Oliveira, pois não, Vanessa? Sim, nós recebemos a ligação do seu Luiz Maria, morador do Santa Maria, aqui em Jacareí. Ele quer saber como o vereador está fiscalizando a empresa que presta serviço de iluminação pública na cidade. Ele diz isso porque, vereador, há mais de 4 meses tem 4 lâmpadas queimadas na região onde ele mora e a empresa não toma nenhuma providência. Nós recebemos também a ligação da dona Maria Dulcineia, do Jardim Jacinto. Ela quer saber se o vereador tem alguma informação sobre quando o SAMU realmente vai começar a funcionar na cidade. Ela diz que ouviu alguns boatos dizendo que a prefeitura já está pagando pelo serviço, mesmo que ele ainda não tenha começado na cidade. Bom, primeiro, deixar aqui meu abraço, vou começar do último para o primeiro, né? Para a dona Dulcineia, para a dona Néia, lá do Jardim Jacinto. De fato, dona Néia, nós discutimos isso ontem na sessão de Câmara, fizemos um pedido de informação, questionando aí a prefeitura sobre essa questão, que base muita resistência aí de alguns vereadores que apoiam o governo, inclusive até de aprovar isso, porque a gente não entende essa dificuldade de ser transparente, né, de prestar essas informações, e nos parece que, de fato, a prefeitura está pagando um convênio, mas não está utilizando o serviço, né, não está executando esse serviço, que para a gente é um absurdo. Então, estamos esperando apurar melhor essa informação através de documentos, que estamos encaminhando até a prefeitura, para ter essa informação, porque, de fato, Jacareí padece de um melhor serviço de atendimento, né, por conta de não ter a segunda base do Corpo de Bombeiro. A gente sabe que muitas pessoas têm morrido por demora no atendimento, pelo trânsito caótico que tem a cidade. Os bombeiros já disseram que o tempo de atendimento de Jacareí hoje é mais demorado do que a média estadual e que se indica para essa situação. Então, dona Néia, a gente está terminando de apurar isso, e conforme a gente levantar as informações, sem dúvida, tornaremos isso público, é só acompanhar na sessão de Câmara. E com relação à empresa de iluminação, é um outro absurdo, né? Para quem não sabe, a prefeitura contratou uma empresa ME, microempresa, para cuidar da troca de lâmpadas de toda a cidade. Essa empresa está fazendo serviço de forma muito ruim. Ontem recebi aí uma solicitação do Evandro, que é proprietário da escola Winner School, aí do Santa Maria, na rua Bruno Decária, reclamando que tem 2 lâmpadas em frente lá à escola há mais de 60 dias queimados. Os alunos estão preocupados pela questão de insegurança, porque lá tem aula à noite. Então, infelizmente, o serviço está sendo muito mal prestado e, para nossa surpresa, o Donizete já tocou nesse assunto, a prefeitura, né, uma das coisas que eu sempre questionei ela e fui contra nesse tempo todo, que me motivou também esse rompimento, fiscaliza muito mal as empresas que terceirizam, né? Tem uma dificuldade, parece, de fiscalizar as empresas terceirizadas, ou uma necessidade de estar bem com as empresas terceirizadas, a gente não sabe por qual motivo, né? A quer sempre estar bem com as empresas que ela terceiriza, mas não está preocupada se esse serviço é bem prestado ou não para a população. E a saída agora, que a gente ficou sabendo ontem na sessão de Câmara, vai ser o quê? Passar a conta para o povo. Então, já que a empresa presta muito mal o serviço, em vez da prefeitura fiscalizar, multar, usar de todas as ferramentas jurídicas que existem para obrigar uma empresa contratada a prestar bem o serviço, a ideia do prefeito, né, que foi confirmada ontem pelos vereadores de apoio ao prefeito, é criar a contribuição de iluminação pública, um novo tributo, né, enfiar a mão no bolso da população de Jacareí, para pagar essa incompetência da prefeitura, que é incapaz de
fiscalizar e cobrar as empresas que ela terceiriza e paga com o nosso dinheiro. Vanessa Oliveira, mais uma pergunta, por favor. Sim, dona, nós recebemos, na verdade, a ligação da Raquel, do Jardim do Portal. Ela disse que sempre assiste a TV Câmara, inclusive ontem ela estava assistindo, acompanhou o vereador falando de gasto da Prefeitura, dos cortes também. Ela diz que quando o senhor era presidente da Câmara, fez uma organização financeira na Câmara, inclusive devolveu dinheiro para a Prefeitura. Ela quer saber se o vereador não pode sugerir esse tipo de atitude para o Executivo para seguir essa linha de trabalho. Recebemos também a ligação do Márcio, morador do bairro Secap. Ele diz que quanto à obra da Nilo Máximo, ele diz que está atrapalhando bastante a vida da população, quer saber se o vereador tem acompanhado e fiscalizado o andamento dessa obra, que ninguém passa informação de quando realmente será concluída. Bom, então, com relação ao que a Raquel colocou, deixo aqui meu abraço e minha solidariedade, as palavras dela. De fato, nós, enquanto presidente da Câmara, implementamos, né, o que acreditamos que é importante ser feito na administração pública, que é aplicar ferramentas que tornem ela mais eficiente sem precisar gastar mais dinheiro. Então, nós cortamos 82% dos cargos de confiança, os cargos de nomeação política, né, ligados à presidência, 82% desses cargos, modernizamos o funcionamento da Câmara, diminuímos a burocracia, demos mais treinamento para os servidores da Câmara, e isso gerou, no final de 2 anos, uma devolução de R$ 9.506.000, 33% do orçamento da Câmara nós devolvemos porque estava sobrando lá. Quando a gente enxuga, quando a gente corta, quando a gente diminui o tamanho da máquina pública, ela trabalha melhor, gastando menos. E nós entendemos que é isso que a Prefeitura deveria fazer. E não fazer essas medidas, ao nosso ver, bastante contraditórias, que afeta e prejudica só a população. Estava escutando o Décio aqui do sindicato falar há pouco, então, olha só que solução, gente, atrapalhada e contraditória. A Prefeitura, por administrar mal o dinheiro público, por não controlar a qualidade dos gastos públicos, ela vai fazer o quê? Ela vai penalizar a população. Primeiro, ela vai diminuir o tempo de atendimento da população. Em vez de 8 horas, 6 horas por dia. O único produto que a administração pública entrega é serviço. Se ela diminuir o tempo de atendimento, ela está diminuindo o tempo de atendimento e de serviço que ela vai dar para a população. Então, pela má administração do prefeito, pela má administração da equipe do prefeito, a população que paga. Além disso, a nova a contribuição, né, que eu falei agora, da iluminação pública, e a diminuição de estagiário, que é menos funcionário trabalhando para atender o público. Então, é realmente um absurdo e nós queremos, nós sabemos que é possível tomar outros caminhos e, na nossa opinião, deveria ser cortado cargos de confiança, os cargos comissionados da Prefeitura, que inclusive estão sendo questionados na Justiça. A gente tem muito cargo de confiança lá. Poderia ter sido feito o melhor controle de qualidade nos contratos que a Prefeitura contrata para que não seja mal gasto esse dinheiro, ao invés de diminuir o tempo de atendimento. Então, penso que esse é o caminho, diminuir o tamanho da Prefeitura, não diminuir o tempo que ela atende a população. Vanessa, tem mais uma pergunta para o vereador? Mais uma pergunta do Paulinho, do Jardim do Vale. Na verdade, ele pede atenção do vereador para o bairro Jardim do Vale, que, na opinião dele, está esquecido pela Prefeitura, e ainda quer saber se o vereador tem fiscalizado as obras na cidade, uma vez que, na opinião dele, a maioria das obras nunca são concluídas. Um exemplo que ele dá é da rua Salvador Preto, que, na visão dele, depois da obra do SAI, a via ficou ainda pior. Perfeito. Ontem mesmo aprovamos o pedido de informação da minha autoria. Eu já cobrei 2 vezes o SAI para consertar essa obra, e essa obra, isso que ele falou, nos dá a oportunidade de provar isso que a gente está pontuando aqui. A Prefeitura pagou uma empresa terceirizada para fazer a obra da Salvador Preto, para enterrar um cano. A empresa tirou o paralelepípedo, colocou, ficou pior do que quando estava antes. Nós denunciamos o SAI. A empresa foi lá, fez pela 2ª vez o serviço, ficou pior ainda da primeira vez, e simplesmente agora o SAI não fez mais nada. Esqueceu, fingiu que não está acontecendo nada, e está lá a rua pior do que quando estava antes, e o dinheiro já foi pago. A Prefeitura pagou essa empresa particular para fazer essa obra com o nosso dinheiro público, e tem vergonha, eu não sei, ela gosta de agradar as empresas privadas, mas não se preocupa com a população que está todo dia arrebentando o seu carro na rua Salvador Preto pela má prestação e a incompetência da Prefeitura de fiscalizar as empresas que ela contrata. Então, ontem aprovamos um pedido de informação cobrando que o SAI faça valer. E com relação à obra Danilo Máximo,
eu, como presidente da Comissão de Obras da Câmara, né, que tem como função fiscalizar isso, nós aprovamos na sessão de Câmara passada um pedido de informação pedindo o cronograma disso. A Prefeitura, até por uma lei de minha autoria, é obrigada agora a mandar relatórios parciais das obras. Nós vamos cobrar a Prefeitura, se o prefeito não fizer isso, ele comete crime de responsabilidade, porque é um absurdo a obra da Nilo Máximo, né? Virou aquilo lá um criadouro de pernilongo, de mosquito da dengue, enfeiou o bairro, ficou uma coisa muito feia. E lembrar que quem toca aquela obra é a Galvão, a processo de corrupção nacional do PT, que a gente quer crer que não chegou até aqui para financiar também as campanhas do PT aqui da cidade. Mas assim que começou a Lava Jato, a obra também parou, e a população tem pago com isso, com essa obra parada e enfeiando a nossa cidade e atrapalhando a vida da população desse bairro. Vereador Edinho Guedes, depois desse rompimento aí com o governo, e logicamente a gente deve se perguntar, né? O senhor está incisivo em umas críticas, né? Fortes aí com o governo, a atual administração, e muita gente deve se perguntar, né? Por que só agora o vereador Edinho Guedes está cobrando, né, de forma tão incisiva o governo, já que o senhor esteve sempre do lado do Partido dos Trabalhadores? Bom, Donizete, eu já expliquei isso no dia de hoje, eu vou repetir. Pela lei de fidelidade partidária, se eu rompesse com o governo... Não, mas as críticas. Sim, as críticas sempre houveram, só que eram internas, né? Então, quando a gente faz parte do governo, a gente encaminha essas críticas para as pessoas diretamente, para os secretários, nas mesas de reuniões. Eu sempre fiz essas críticas. Então eles estão cientes de tudo isso. Sempre fiz essas críticas, sempre me posicionei com relação a isso. Sempre dentro das reuniões me posicionei. E esse era um dos meus desconfortos. Por eu me posicionar... muitas vezes era tido que não é do grupo e tal, como pela dificuldade que se tem de receber crítica das coisas que a gente discorda. E isso me causava ainda mais estranheza, porque ao invés de, quando a gente recebe uma crítica de algo que está errado, tentar corrigir, a gente quer que essa pessoa não faça crítica. Então, isso me causava bastante estranheza e que motivou bastante. Então, sempre fiz essas críticas, sempre me posicionei. E mais, quem acompanha meu trabalho vai ver que, mesmo como líder do governo, fui presidente de uma SEI para investigar uma morte na Santa Casa. Mesmo como líder de governo, fui autor de projetos de lei que obriga a Prefeitura a mandar cópias de projeto, que obriga, por exemplo, diretor da Santa Casa a prestar contas para a Câmara. Então, mesmo quando fui base de governo, nunca me furtei de fiscalizar e fazer projetos de lei que cobrasse da Prefeitura uma atitude mais responsável diante da população. Como líder de governo, o senhor era ouvido nas críticas, ou mesmo como líder de governo, necas e pitibiribas? Então, Donizete, no começo, né, do outro mandato, quando fui líder de governo, foi um momento bastante conturbado, uma Câmara muito guerreada, né? E naquele momento encaminhei várias sugestões, infelizmente nenhuma delas foram seguidas ou eram recebidas com muito descaso, né? Então, assim, isso também para mim foi uma grande decepção, porque a gente quer crer que quando a gente está num time é para todos os jogadores jogar, né? Não é só para um jogar e o outro carregar, e o resto carregar o jogador nas costas. Então, isso também me incomodava bastante. Um time que se diz time, mas que nunca funcionou como um time. Sempre funcionou com uma imposição de 2 ou 3 pessoas para fazer com que esse time seguisse o que esse pequeno grupo quisesse. E isso eu não acredito, porque eu acredito que a política tem que ser feita de forma coletiva, não baseada em projetos pessoais, seja do prefeito ou de quem quer que esteja na liderança do partido. Bacana. Vereador Edinho Guedes, para fechar, a gente já tem acompanhado aí uma parceria do PMDB com o PR. O ano que vem tem eleições municipais. Isso significa o que, essa parceria PMDB-PR? O vereador Edinho Guedes sai candidato a prefeito, não sai? Qual que é o segmento para o ano que vem? Então, Donizete, o PR foi até um encontro aí bastante saudável. Eu conheci a administração de Guararema quando eu estava implementando o sistema de controle de qualidade na Câmara, o ISO 9000, e Guararema é a única prefeitura do Vale do Paraíba que já tem esse sistema implementado. Então, eu estava lá com eles, conhecendo esse processo, e o Márcio Alvino, deputado federal, e o deputado estadual André do Prado, são lideranças importantes aqui na nossa região, que realmente demonstram uma forma diferente de fazer política, uma gestão diferente. É só visitar Guararema e ver os resultados. E essas afinidades acabou nos aproximando, né? E
nesse novo momento de recomposição partidária, de criação de grupos políticos para o ano que vem, para o ano da sucessão de uma nova eleição, o PMDB e o PR se aproximou de uma forma bastante natural e estamos caminhando junto. Com relação à pergunta que o Donizete colocou, essa vai ser uma decisão partidária, mas eu já coloquei meu nome como pré-candidato a prefeito pelo PMDB, por essa aliança, inclusive PR, PMDB, PMDB, PR, e isso vai ser avaliado pelos partidos e tal, então não existe nada ainda definido, mas eu já coloquei meu nome à disposição, porque penso que é um momento de ou a gente busca ser parte da solução desse problema, ou a gente vai ficar assistindo o problema acontecer e não nos levantamos para tentar resolver esse problema. Então, eu penso que a Jacareí agora, né, como não vai ter reeleição, é o momento de mudar, é o momento de criar um novo paradigma, uma nova forma de administrar, sair desse modelo antigo em que em cada dificuldade a gente aumenta o imposto para cobrar e castigar a população e criar uma forma mais eficiente da prefeitura funcionar, de forma mais econômica, valorizando mais o dinheiro da população e fazendo com que o dinheiro do imposto retorne mais à população através de serviços que de fato façam diferença na vida dela e não através de firulas, né? A gente viu agora, o Décio também citou, campeonato de balonismo, essas coisas que parece que é legal, mas quando a gente vai ver qual é o retorno que a população tem com isso, nenhum, né? Então, o dinheiro da população está difícil ganhar esse dinheiro, todo mundo sabe que não está fácil a economia, tem que ser valorizado e esse dinheiro tem que voltar para a população em forma de serviços prestados com qualidade e obras públicas bem feitas, não as obras públicas mal feitas e paralisadas que nós temos feito ou extremamente caras que a gente tem visto, demora para sair, quando sai, não sai da forma que a população gostaria que fosse. Vereador Edinho Guedes, do PMDB, obrigado pela presença, muito bom dia, hein? Eu que agradeço, Donizete, agradeço aí os ouvintes e estamos à disposição agora no nosso gabinete para maiores informações, caso alguém tenha ligado e não tenha conseguido.